Olá, tudo bem com você? Bom, eu espero que sim. Neste vídeo eu quero falar com vocês sobre um técnico bem interessante, desses técnicos argentinos, até de certa forma pouco conhecido, né? Apesar de que o seu trabalho já é bastante revelador, para aqueles que gostam de futebol, que acompanham futebol, provavelmente para essas pessoas o técnico Gabriel Milito não é um técnico tão desconhecido assim, mas para os desavisados, certamente ele é. O Gabriel Milito, ele tem 41 anos de idade, como jogador de futebol tem uma carreira espetacular, passou pelo Barcelona, várias equipes do futebol mundial, com muito sucesso, era zagueiro, do tipo que não era muito alto e que fazia muitos gols de cabeça também, porque tinha um ótimo tempo de bola, tanto do ponto de vista defensivo como também ofensivo. O Gabriel Milito, quando jogador de futebol, ele era do tipo que treinava muito, era do tipo que quando ele tinha alguma folguinha, sempre estava treinando um fundamento. Ele leva isso para sua carreira de técnico também. E sua carreira de técnico, embora não seja muito longa, a meu ver, pelo menos quando a gente olha para os desempenhos das suas equipes, a gente percebe que é algo muito, muito interessante. O Gabriel Milito tem uma passagem, começa como técnico com o Estudiantes de La Plata, né, passa pelo Estudiantes de La Plata, depois ele vai para o Rings de Rancagua, no Chile, né, depois volta também para o Estudiantes, depois chega no Argentinos Juniors, que é a equipe que ele está hoje dirigindo, a equipe de La Paternal, ali em Buenos Aires. O Gabriel Milito, nessas passagens que ele teve pelo Estudiantes, foi a primeira passagem, foi realmente uma coisa assim, impressionante. Tinha jogo em que a equipe fazia, né, muitos gols, a equipe, contudo, em algumas situações levava alguns gols de maneira até descuidada, digamos assim. Isto nos primeiros meses dele no Estudiantes. Depois ele já foi aperfeiçoando isso. De maneira que quando ele saiu do Estudiantes, a sua equipe era uma das que levava menos gols no futebol argentino. Depois ele vai para o Chile, pega uma situação de reformulação na equipe do O'Higgins, né? É um técnico, faz um trabalho interessante, mas acaba não surtindo tanto efeito assim. E no O'Higgins a gente percebe também no começo que havia ali um ataque muito bom, um meio de campo que construía muito jogo, mas também uma defesa que deixava um pouco a desejar. Ele volta para o Estudiantes de La Plata novamente, e aí, quando ele volta para o Estudiantes, parece que ele resolve trabalhar um pouco mais essa questão da defesa. Nesse momento, ele deixa de lado, inclusive em entrevista, essa preocupação com a defesa, o ataque, passa a ter uma visão muito mais ampla disso tudo, passa a entender que as coisas estão muito juntas, né? E a partir disso, as defesas, os sistemas defensivos da sua equipe começam a melhorar muito, né? O Gabriel Milito hoje é o técnico do Argentinos, como eu disse, e é também um técnico de uma das equipes mais competitivas e fortes, na minha opinião, da última Libertadores que tivemos. O Argentinos fez uma fase de grupos espetacular, realmente muito acima da média, né? Tava sobrando, né? Naquele momento era a equipe argentina que mais jogava futebol, né? Nenhuma outra se aproximava, nem o River. E eu lembro que quando teve o sorteio, quando teve, enfim, o final da fase de grupos, eu fiquei pensando, né? O mais interessante para os clubes brasileiros é que eles não peguem o Argentinos Júnior. Seria interessante que essa equipe caísse, por exemplo, com outro argentino, tal, não sei, porque realmente é muito forte e não ficaria bem para nenhuma equipe brasileira, sobretudo porque os torcedores e, sobretudo, jornalistas, né? Jornalistas em especial, não conhecem nada, né? Então falariam, a equipe do Brasil perdeu para o time pequeno da Argentina, tal, sem saber, sem entender, né, o que era aquele Argentinos Júnior. Então, uma equipe brasileira não estaria perdendo para uma equipe qualquer, mas para uma das equipes mais competitivas naquele momento da Libertadores. Uma equipe que fazia jogo contra qualquer um. Uma equipe que poderia dar trabalho para o Atlético Mineiro, uma equipe que poderia dar trabalho para o Palmeiras ou para quaisquer outras equipes que disputavam a Libertadores naquela ocasião. O Argentinos, contudo, foi para as oitavas de final contra o River. Foram dois jogos absurdos, muito fortes. Jogos muito difíceis para as duas equipes. Foi o melhor momento do River Plate naquela Libertadores. Foi o momento em que o River conseguiu se superar e precisou se superar, porque teve pela sua frente uma equipe realmente muito difícil. O Argentinos foi montado para ser essa equipe complicada, uma equipe que tinha ali um trabalho defensivo muito bom mesmo. Mostra, inclusive, a maturidade hoje do Milito para formar também defesas interessantes. Contudo, meus amigos, a questão é o seguinte: era uma equipe que tinha posse de bola, em geral o argentino joga com mais posse de bola do que quaisquer outras equipes, mas era uma equipe que sempre estava atacando, ou seja, tem muito posse de bola,
Mas assim, quer dizer, tem uma ótima defesa, mas sobretudo tendo sempre uma ótima posse de bola. É uma equipe que se defende realmente, se defende também possuindo a bola, jogando com a bola. E também a gente percebe claramente que, quando a gente analisa, né, o futebol das equipes do Milito, que a evolução do sistema defensivo vem sobretudo de um aperfeiçoamento muito relevante da forma como as suas equipes atuam hoje em dia sem a bola. É uma equipe que geralmente costuma ter muito mais posse do que os outros adversários. É muito difícil ter menos posse do que outros adversários, mas o que mais chama atenção, no caso, é que sem a bola, essa equipe parece que sabe jogar até muito mais do que quando está possuindo. E nesse sentido até porque, quando a gente olha para o time da Argentina, a gente percebe, vai se deparar com uma equipe que tem bons jogadores ali fazendo funções, desempenhando funções ali no setor defensivo, com muito relevo também ali no meio de campo, na volância e tudo mais e tal, mas o ataque não é de tanta qualidade assim. Se não fosse por isso, se o ataque realmente fosse composto com jogadores bem melhores, bem mais interessantes, esses argentinos certamente também faria muito mais gols e certamente faria ainda mais sucesso na Libertadores. Ele foi eliminado pelo River, a meu ver foi algo muito importante para a equipe, para as equipes brasileiras, porque o River para mim não era mais forte do que o Argentinos Júnior. Aquela equipe foi montada na origem, é bom deixar claro, na origem quando o Argentinos ainda estava na segunda divisão, né, quem começou a montar aquela equipe, né, inclusive trabalhando jogadores na canteira que hoje se revelam como grandes talentos ali de lá para treinar, foi o Gabriel Heisen, né? Então o Milito soube usar esse legado deixado pelo Heisen aí e soube trabalhar muito bem com esses garotos da base. É uma equipe hoje muito forte, realmente, ainda é muito forte, e isso por causa do trabalho do Gabi Milito. Então, assim, a gente está falando de um técnico que sabe trabalhar muito bem, né, o aspecto propositivo de uma equipe, né? Um técnico que chega para fazer com que a sua equipe, chegaria aqui no Brasil para fazer com que a sua equipe fosse uma equipe muito propositiva, que faria jogo contra qualquer um para vencer dentro ou fora de casa. Vamos lá, aqui no Brasil, depois que terminou essa temporada de 2021, o nome do Juan Pablo Voivoda foi especulado em várias equipes aqui brasileiras, em várias equipes. Muitos sempre falavam, né, ou ao menos os torcedores, ou algum jornalista, né, que acompanhava o clube, falava sempre do nome do Juan Pablo Voivoda em alguma equipe, no Inter, no São Paulo, até no Flamengo chegou-se a falar. O Voivoda era uma especulação bem fraca, mas chegou-se também a falar dele em várias equipes, no Santos, né, em várias equipes aqui do futebol brasileiro falou-se muito no nome do Voivoda. E a questão é o seguinte, se por acaso o Fortaleza perdesse o Voivoda, em algum momento perdesse o Voivoda fosse, por exemplo, para o Fluminense, onde também ele foi especulado, se isso acontecesse, eu sinceramente, se eu fosse consultado pelos dirigentes do Fortaleza, eu diria para eles, vão atrás do Gabriel Milito. O Gabriel Milito é essa espécie, esse Voivoda desconhecido. Há outros na Argentina também, Voivodas desconhecidos. E o Gabriel Milito, para mim, é um dos melhores. É um desses técnicos que chegariam, por exemplo, no clube como Fortaleza e faria algo muito parecido com o que faz hoje o Voivoda. Então, por que, e sempre no mesmo, por que não fazer algo diferente? Por que não buscar um técnico diferente? Por que não buscar esse técnico para fazer um trabalho realmente, assim, pautado na coragem, pautado, por exemplo, no conhecimento de futebol, um técnico que tem um conhecimento amplo, muito amplo, de qualquer jogador, um técnico que, por exemplo, dificilmente o elenco tem problemas com ele, porque ele entende muito de futebol, ele sabe muito bem o que ele fala, identifica rapidamente as características positivas do jogador, aquilo que o jogador precisa, conversa muito com o jogador, de maneira que dificilmente a gente percebe que o atleta se rebela contra o técnico, ainda que fique no banco. Por quê? Porque o atleta respeita o Milito pelo conhecimento que ele tem de futebol. Em geral, ele joga com uma linha de 3, assim como o Juan Pablo Voivoda. Geralmente é uma linha de 3 e a frente ou é uma linha de 4 ou uma linha de 5, né? Mas sempre com uma linha de 3. Essa linha de 3 geralmente tem um volante à frente. Para vocês terem ideia, no Argentinos Júnior atual, ele joga com uma linha de 3, à frente tem um volante, às vezes ele coloca 2 volantes, mas em geral um volante. Esse volante é um cara que sabe trabalhar muito bem o jogo, sabe fazer uma saída de bola também, não é só um marcador. E aí no meio de campo, ele coloca ali mais alguns jogadores. Esses jogadores não são necessariamente jogadores, não são jogadores para defender, não são, os argentinos têm muitos volantes no seu elenco, mas a gente percebe que no meio de campo geralmente é um volante. Para vocês terem ideia, o lateral que na verdade é a ala nesse sistema, o lateral geralmente é um ponteiro, gente, né? No lado direito, às vezes ele usa um lateral mesmo, um lateral fazendo trabalho de ala, mas no setor esquerdo, em geral, ele usa um ponteiro como lateral, ou seja, uma equipe voltada muito para a ofensividade. E curiosamente, é uma equipe que, embora tenha muitos jogadores ofensivos, seja meias ou seja atacantes, é uma equipe que se defende demais, gente, sabe se defender muito bem.
com a bola e sem ela. Então o Gabi Milito, para mim, é um técnico muito interessante, que poderia chegar aqui no futebol brasileiro para fazer um trabalho bem parecido com o que faz hoje o atual técnico do Fortaleza, o Juan Pablo Voivoda. Então fica a dica aí para aquela equipe que ainda está procurando um técnico para a temporada de 2022. Gabi Milito, El Mariscal, técnico atualmente do Argentinos Júnior, que chegaria para meus amigos, provavelmente, para fazer com que a sua equipe jogasse muita bola, mas muita bola mesmo, e fosse muito propositiva, tanto dentro quanto fora de casa. É isso.